Fala, galerinha, mais um episódio do Deixe que Falem. E aí, Lu, como é que tá? Bora. Bora pra mais um? Bora pra outro? Bora fazer outro. E hoje o nosso convidado, ele é CEO da Yankee, criador do Tindal, cofundador da Exxon e apresentador do YankCast. Seja bem-vindo, Renan Salinas. Renan Salinas. Valeu, galera. Renan, seja bem-vindo ao nosso podcast, no Deixe que Falem. É um prazer imenso ter você aqui. Você sabe que você foi um dos inspiradores para esse projeto, que você convidou a gente para participar do seu. E isso deu um start para a gente querer fazer o nosso. E hoje a gente está aqui graças a você, né, cara? Com certeza. Valeu, cara. Seja obrigado. bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Tivemos alguns empecilhos aí no meio do caminho, mais conhecidos como é que você falou mesmo? Migué. A Miguezão. famosa Migué do O Renan. famoso miguezão. Ele falou que tava com dor de cabeça, dor na unha, dor no cabelo, dor no dente, dor na barba e cancelava, né? E cá estou. Seja bem-vindo. Mas obrigado Renan. mesmo, é gente. isso. Parabéns aí pela estrutura, pelo projeto. Começaram bem e estou muito contente de estar aqui colaborando um pouco com vocês aí. Legal, Renan. E assim, a sua história, cara, é muito legal. A gente já conversou nos bastidores e tem uma relação no dia a dia, né, cara? Então a sua história é muito bacana. E agora conta um pouco pra gente como é que é essa trajetória do Renan. Quem é o Renan até se tornar o CEO de uma grande empresa, né? Sim. Fala pra gente como é que foi, como é que começou esse start, um pouco da sua história. Vamos lá. Sou natural de São Paulo. Nasci e cresci lá até os meus 17 anos, até 2005. Dia 17 de dezembro de 2005 foi quando eu vim para Bauru. Essa data foi bem marcante para mim. Caramba, o cara guardou até a data, velho. Guardei porque eu não queria vir. Ah, é? Incrível que pareça, não queria vir. A experiência que eu tinha de Bauru era... eu vinha nas férias, né, de julho e dezembro. E eu tinha uma visão muito limitada, né? Eu ficava sempre ali na casa da minha avó, não saía muito dali, então eu achava que Bauru era pequenininho demais. Bauru era pequenininho. Então hoje eu falo que eu não queria vir e hoje eu falo que eu não saio daqui porque eu amo a cidade, a qualidade de vida que a gente tem aqui e o que a cidade proporcionou também, até de eu ter criado a minha empresa. Sim. Agora, as empresas, né? A gente vai As falar um pouco empresas. disso. E o modo que eu vim parar aqui não foi muito legal, né? Eu Sim. sou filho de pais separados e eles, desde quando eu tinha 7 anos, e nossa casa, ela era financiada até que ela foi a leilão durante 3 oportunidades. Nas 2 primeiras, a gente que eu digo seria minha mãe, né? Uhum. Que quem mais fazia a interface principal ali. Ela conseguiu segurar através de advogados públicos, mas na 3ª oportunidade ela não conseguiu Segurar mais. segurar. Nós fomos despejados. Durante muito tempo eu tinha vergonha dessa história, mas hoje eu não tenho mais. Claro. Fomos despejados e aí a alternativa que minha mãe viu na época foi de vir para Bauru, que era onde fica toda a família por parte da minha mãe. Minha família por parte de pai é de São Paulo, família por parte da mãe é de Bauru. Por isso que nós vínhamos aqui nas férias. E aí foi a alternativa que ela viu naquela oportunidade e aí nós viemos dia 17 de dezembro de 2005. E você com 17 anos, tendo essa mega experiência ruim, né, cara? Acho que a gente não deseja pra ninguém isso, principalmente pra um adolescente de 17 anos. Qual que foi, assim, o seu sentimento, cara? O que você pensou na época? Cara, foi bem difícil, bem difícil. Foi um baque. Sentimento de impotência, eu acho, né, que você teve na época, né? E de não ter nenhuma perspectiva de futuro, assim. Eu achava que estava tudo desmoronado, que nada ia acontecer na minha vida e leia do engano, né? Porque eu era muito novo, né? 17 anos, achar que a vida acabou, né? Mas enfim, quando a gente está no meio do problema, no meio do turbilhão, é uma coisa, né? Depois que você sai, agora, 15 anos depois, estou aqui contando a história, é uma outra coisa. Mas foi muito difícil. Eu lembro que, por incrível que pareça, uma coisa que me ajudou muito, assim, foi o trajeto até Bauru, na oportunidade da mudança. Porque a gente colocou todas as coisas dentro de um caminhão e esse caminhão era muito pequeno, não coube as coisas. E aí a gente teve que ir atrás de um outro caminhão para trazer as coisas para Bauru. Uhum. E aí eu vim nesse segundo caminhão e minha mãe e minha irmã vieram no primeiro. Esse cara que me trouxe nesse segundo caminhão, ele era muito divertido. E aí eu vim, tipo, chorando, né? Porque eu tava largando minha vida lá. Claro.
E ele veio conversando muito comigo. Parece que Deus manda as pessoas nos momentos certos mesmo, né? Ele veio conversando durante todo o trajeto, falando sobre vida, tenha calma, Deus está te mandando lá por um motivo. E isso foi muito importante para mim. Eu lembro que ele tinha até um display assim que mudava as cores do caminhão. Ele falava que era um cabaré, o caminhão dele. Foi muito legal. Assim, a oportunidade da viagem, né? É o momento. O momento, porque a trajetória em si não foi muito legal, não. E esse negócio, cara, de passar perrengue, só quem já passou sabe. Só que quando você tá dentro de um perrengue, se você tá numa situação difícil, você não tem nem tempo para parar para pensar no problema. Porque a única coisa que você pode fazer, a única coisa que você pode fazer é lutar. É você tentar buscar coisas novas, é você tentar se virar. E realmente, depois que passa tudo, que você olha para trás, que você falou assim, cara, olha o que eu fiz. Olha da onde eu saí, olha aonde que eu tô agora. Olha como eu me fortaleci durante esse período. Então, acho que isso é muito legal quando você faz essa retrospectiva. Então, assim, de falar, antes eu tinha vergonha e tal, não sei o quê, talvez é um processo natural. Mas depois desse processo, com certeza, eu acho que é uma história dessa que te dá orgulho, né? Com certeza. Uma coisa que me ajuda muito hoje em dia é a terapia, porque você falou uma palavra-chave, que é retrospectiva. Existe um negócio muito conhecido, inclusive, no mundo do futebol, que é a síndrome do impostor. Sim. O cara que chega lá, mas ele tem dificuldade em olhar para trás e reconhecer que a trajetória dele foi difícil e, às vezes, ele não se acha merecedor daquilo que ele conquistou. Então, ele acaba se auto-sabotando. Isso é muito comum. Aconteceu comigo. Ainda acontece numa proporção bem menor, mas é comum eu ter que, né, até hoje eu faço terapia, para quê? Para olhar para trás, para fazer essa retrospectiva que você falou, para enxergar o quão importante foi essa trajetória e aonde que ela me trouxe e o quanto que eu posso agregar para as pessoas e a missão que a gente tem aqui na Terra, né? Que eu falo que eu tento influenciar outras pessoas, mesmo que seja no meu mundo pequeno, né? Por isso que eu fico muito feliz de ouvir, por exemplo, que vocês se inspiraram no podcast que vocês foram lá e estão criando esse puta projeto legal. E a gente que conhece você, eu conheço você pelo menos já tem 6 anos, 7 anos, né, cara? Você sempre ajuda muitas pessoas, né, cara? E você começa a entender um pouco. Eu, por exemplo, te conheço faz 6 anos, 7 anos, como a gente falou, e eu não sabia dessa história do despejo. Aí eu começo a pensar, começo a analisar tudo que a gente conversa todos os dias, tudo que a gente bate de papo. Não tem como a história não estar ligada no passado, mas você tem como saber como lidar com o passado. E eu acho que isso você falou, cara, eu preciso crescer, eu preciso subir na minha vida, eu preciso ajudar minha família, eu preciso... Eu acho que até esse cara. É o primeiro start, né? Eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. 16 anos é aquela parte que... aquela idade, aquela fase que você já está começando a querer ter as coisas, né? Sim. E homem com 17 anos já cria uma pressão, né, cara? Seu pai, por exemplo, tô sendo despejado, sua mãe tá sendo despejado, você com 17 anos, automaticamente, cara, fonte de renda, vai trabalhar. Exato. Vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa. Eu sei da sua história, então assim, o que você fez com 17 anos, 18 anos? Qual que foi o seu primeiro emprego? O que você fez? É surpreendente, né? Eu trabalhava como operador de máquina copiadora, uma função já extinta, dentro da Bombril. Era uma empresa chamada Digital Copiadora, que inclusive meu pai foi vendedor de máquina copiadora durante mais de 30 anos, a famosa Xerox. Lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo. E aí ele me ajudou a entrar nessa empresa chamada Digital, e aí eu tinha dentro da Bombril, da fábrica da Bombril, naquela época era 2004, mais ou menos 2005, era muita cópia física que tinha que tirar. Então, principalmente o jurídico da Bombril. E aí eu tinha uma salinha, que era até grande para... Eu me achava ali dentro daquela salinha. E você trabalhava lá em São Paulo? Lá em São Paulo, lá em São Bernardo. E aí eu tinha 2 máquinas gigantes, assim, onde eu era responsável por tirar todas as cópias da Bombril inteira. Caramba. Então, era legal porque eu via, tipo, o contrato do Santos. Caramba. Então, eu via os valores lá que os caras estavam negociando. Via tirar cópia colorida, eu vi o que os caras estavam lançando na parte de marketing, que ia vir novo, que ia mudar os produtos. Então eu ficava lá sapeando, né, as coisas, né? Ali, você já sentiu que você queria mais? Com certeza. Ali você falou, cara, olha o tamanho da empresa que eu tô. Eu começo aqui, beleza, tô fazendo xerox hoje pra empresa, mas eu quero mais, eu quero crescer. Ali deu
esse start pra você? Deu, eu tentei e já veio uma primeira frustração aí. Isso foi poucos meses antes de acontecer o negócio de eu ter que vir do despejo, né? Despejo. Acabou o contrato da Digital com a Bombril e aí eu ia ser realocado para outra empresa e eu queria ficar na Bombril, porque a estrutura até hoje é absurda, né? E algumas pessoas até me ajudaram, que gostavam, que eram da Bombril, tentaram me realocar lá dentro, mas acabou não dando certo. Porque eu era muito jovem, enfim, era pouco tempo de casa. Isso foi uma primeira porrada que eu tomei ali, porque eu não consegui ficar lá dentro. E eu lembro com muito carinho dessas pessoas que me pegavam pelo braço até o meu último dia, que elas, não, vamos tentar aqui, ó, na área contábil, parece que eles estão contratando, vamos lá. E acabou. E você indo, né? Pô, quero ficar, vou aceito qualquer coisa, né? E eu queria, cara, eu queria mais, sim. Tanto é que eu estudava trabalhava em São Bernardo, estudava em São Caetano e morava em São Paulo. Caraca. Então, Que hora você saía da sua casa? Hein? Saía tipo 5h30, 6 horas. E voltava? Chegava 00:30, 1h da manhã, sei lá. E quando você chegou em Bauru? Uma mão na frente, outra atrás, recomeçando. O que eu faço da minha Qual vida? foi sua primeira oportunidade? Pra onde você foi? Pra onde você correu, né, cara? Porque é uma situação que, como eu falei, é o perrengue, você tem que correr atrás. Como é que foi? Cara, foi muito louco, assim, porque, nossa, é desesperador, né, cara? Você olha pro lado assim, meu, o que eu faço da minha vida? E, puta, eu querendo fazer alguma coisa, querendo ajudar em casa. Já tinha existido o negócio do despejo, então tinha meio que uma obrigatoriedade ali de colaborar em casa, né? Sim. Fiz de tudo um pouco. E é um peso, né, cara? Querendo ou não, você vem com um carga, despejo, uma carga, você... eu acho que ali você perde todo o sua autoestima, você perde toda o seu porto seguro, porque é muito complicado, né, Rê? Pra quem não passou por isso, é difícil de imaginar, mas você não tem resguardo nenhum, respaldo nenhum. Cara, você tá na rua, você tá no zero. Então, esse recomeço foi quando você foi procurar novos trabalhos, como é que foi? Aí tentei de tudo um pouco. Entreguei panfleto para uma lojinha de botijão de gás lá no Bela Vista. Rodei o Bela Vista inteiro lá, todas as ruas. Fui estoquista numa loja do shopping. Fiz cesta básica numa rede grande aqui de Bauru, de supermercado. Acho que é a maior delas, né? Sim. Não aguentei ficar lá. Tipo, pouquíssimo por mês, para um trabalho braçal muito grande, mesmo precisando de grana. Isso é importante também falar, porque mesmo que eu estava fudido ali, né, Sim, com perdão da claro. palavra, Não. eu ter esse discernimento de que, tipo, aquilo não é para mim, eu posso mais, é importante, porque tem muita gente que se submete, às vezes, para numa oportunidade que não é para ela, e ela fica ali durante muito tempo se menosprezando, e sendo que ela poderia galgar algo maior, mas ela fica presa ali devido à necessidade. Esse discernimento é muito importante ter de que não, aquilo não é para mim, eu posso mais e eu vou atrás desse algo mais. E aí? E aí fiquei fazendo esses bicos, acho que no total deve ter sido uns 10 bicos assim que eu fiz, ali em 2006 para 2007. E as coisas começaram a melhorar para sua família ou ainda estava naquela tempestade, naquele furacão? Como que estava já? Ficou um pouco mais confortável porque a gente foi morar na parte de trás da casa da minha avó. Então já não tinha aluguel, não tinha financiamento, não tinha nada. Então ficou um pouco mais confortável, mas essa questão de não ter um emprego fixo, né, de querer alguma coisa, de querer cursar uma faculdade, isso incomodava tanto a mim quanto a minha irmã também, né? Sim. Qual a idade da sua irmã? 4 anos mais velha que eu, 38. Tô com 34, 38 ela tem. Tá. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ser operador de telemarketing, em 2007. Entrei para ser operador de telemarketing numa empresa grande aqui de Bauru. Fiquei durante 2 anos. Comecei a ganhar destaque ali para virar um líder daquela equipe. Virei esse líder. Até que eu tive a ideia de sempre mexer com computador, né? Sempre mexi muito bem, sempre gostei de jogos e tal. E eu tinha vontade de fazer faculdade de tecnologia. Nunca tentei faculdade pública. Até hoje eu vou ficar com a dúvida se eu passaria ou não, mas nunca tentei. Eu acho que você passaria, pelo que eu te conheço. Não sei. Testa, cara. Qualquer hora eu vou testar, né? É legal. Vamos ver. Eu acho que você passaria. Mas eu nunca testei. E fui fazer FGP em Pederneiras. Caramba, aqui em Bauru não tinha? Tinha, mas eu tinha vontade de fazer FGP porque
você tem um conhecimento limitado, aí você ouve as poucas coisas que você ouve, você busca essas referências, né? Tinha um primo meu, tem um primo meu que trabalhou na GIP, que na época eles eram maiores do que eles são hoje, ainda existe a GIP, Sim. que era uma empresa de software, uma empresa de software de São Paulo, e aí a FGP era a faculdade da GIP. Caramba. E aí ele sempre falou muito bem dessa empresa, né, na época, e aí eu falei, pô, então deve ser boa, né, a faculdade. E de fato foi mesmo, foi muito bom. Quanto tempo de faculdade, Rê? 4 anos, de 2008 a 2012. Aí fazendo faculdade E dentro dessa empresa? E trabalhando, né? E aí foi quando eu prestei um processo seletivo dentro dessa empresa para ir para a área de dados. Trabalhar com Business Analytics, planilha Excel. E aí eu prestei esse processo seletivo. Estagiário? Ou Não, já é... Já era Já analista. era, porque ele era líder, né? Ah, tá. Você era líder, então você prestou para algo maior, né? Não maior, mas ali na mesma faixa. Tá. Faixa salarial, né? Tá. Essa história é até engraçada, porque eu fui com o ego muito inflado, que eu tinha estudado muito Excel, e a prova era só Excel. Você falou, Eu falei, demorou, né? Vambora. Excel, eu que inventei. Eu que inventei essa merda aqui. meu nome é Renan Excel, prazer. Renan Yanks. Renan Yanks. Beijo, Rô! E aí eu fui fazer a prova em Excel e eu conhecia já alguns amigos meus da operação ali, foram fazer a prova também, junto comigo, nesse mesmo processo seletivo. Era, acho que, não sei se era 1 ou 2 vagas. E fomos em 4 amigos. Eu terminei a prova em 10 minutos. O famoso rebentei. Rebentei. Me rebentei, na verdade, né? Aí os caras, depois de 40 minutos, os caras saindo lá e eu me achando lá fora, né? Falei, velho, eu terminei em 10 minutos essa porra aí. O que vocês demoraram tanto pra fazer? Aí um deles falou assim, putz, cara, eu fiquei com muita dúvida na guia 3. Falei, guia 3? Tinha 6 guias na planilha, eu fiz uma. Nossa senhora, velho. E Cara, aí? eu sabia fazer a prova inteira. No final, depois do processo, eu fui atrás, né? Eu sabia fazer a prova toda mesmo, de fato. Só que você não viu. O ego era tão grande, né? Então, só o preparo não é suficiente. Não é suficiente. O ego era tão grande que eu meti a cara no muro, literalmente. Não passei. Um amigo meu passou. E aí foi até bom, porque depois que ele passou, ele comentou desse episódio com, na época, o líder da área. E o líder falou, então vamos trazer esse cara aqui, o próximo processo que tiver. E aí eu passei e consegui ir para a área de dados. Fica o aprendizado, né? Cara, que porrada que eu tomei, viu? Fazer as coisas com calma. Não, a hora que os caras demoraram 40 minutos para terminar a prova lá, eu falei, isso aí tá na minha, alguma coisa de errado não tá certo. É igual eu chegando em casa, Léo, fazendo uma prova de física. E aí, filho? Ih, mãe, rebentei. Se eu tirar menos que 10, o professor errou. Sabe quanto eu tirei na prova? 0. 0. Ele esqueceu de colocar 1 na frente. O professor falou que eu errei até o nome. Nossa senhora. É sua cara, hein, Luan? Pior que é verdade essa história, velho. Ô, Rê, aí, com tudo isso, como é que foi a ideia da Yankee? Você tava trabalhando nesse lugar, aí você teve a ideia da Yankee. Então conta pra gente o que é a Yankee e como você saiu de lá com essa ideia e transformou a sua ideia na Yankee. Legal, boa pergunta. Aliás, vocês estão dando para bons hosts, hein? Você gostou? Gostei. Os caras são bonitos? Legal. Não, é sério. Eu que estou na posição de host já há uns 6 meses. É a primeira vez que você tá do lado ao contrário da mesa, num Não, podcast? Você já participou? Já foi entrevistado? Eu sou muito experiente, né, Luan? Não, como entrevistador. Tá falando como convidado. Não, eu já fui como convidado já nos... Deixa eu ver, Flow... Zoeira. Caraca! Não, é sério, deve ser o 3º já. Legal. Mas vocês estão indo bem, legal. Obrigado. Ficou o feedback. Obrigado. Muito obrigado. Então vamos lá. Como segue que você Marco Aurélio. tava lá? Segue Marco Aurélio. Você estava lá nessa empresa. Como que surgiu a ideia da Yankee? O que é a Yankee, né? É legal que tá indo na linha cronológica, né? Então, eu estava lá nessa área de dados, fui convidado para ser analista de sistemas nessa empresa. E aí, topei na hora, né? Vamos embora. E aí, a primeira oportunidade que eu tive, em 2010, foi implementar um software de robotização. Eu falei, caramba, que negócio louco é esse, né? E era um software que movimentava o teclado e o mouse sozinho e saía clicando nas coisas, tal, não sei o quê. E eu fui analista responsável por implementar isso. Falei 2010, mentira, 2012 já estamos aí, porque era o último ano da minha faculdade. Implementei e logo que eu implementei, eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa, também de Bauru, para ser analista de processo. Apesar de uma empresa de ser do ramo jurídico,
não é processo jurídico, era processo de negócio, processo empresarial. Uhum. Basicamente, é fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer até hoje, que é olhar para o processo da empresa, desenhar e achar onde que dá para ser melhorado. Eu recebi essa proposta para ir para essa empresa. A Yankee hoje melhora o tempo da empresa? Sim. É uma das principais características da Yankee hoje? Otimiza custo, principalmente, porque a gente substitui processos que são, outrora era manual, a gente replica esse processo para esse software e aí mouse e teclado se movem sozinho para fazer o que você precisava de pessoas para fazer, né? Então, Legal. aquelas pessoas elas são liberadas, né? Liberadas não quer dizer demitidas, que fique claro. Significa que elas podem ir para uma função de monitorar ou gerenciar essas automações e elas fazer mais coisa, né? Mais tempo cognitivo que a gente fala, mais tempo pensante, né? Legal. Então hoje a Yankee ela trabalha em processos. Automação de processos de negócio, automação de processos da empresa. Então a gente olha para um processo e melhora ele através da nossa plataforma, que foi em 2014 que eu tive a ideia de criar a Yankee, já nessa outra empresa que eu fui. Eu comecei a olhar para um processo jurídico de determinada carteira e eu falei, pô, por que não colocar aquele software que eu tinha acabado de implementar na outra empresa, né? Implementei, foi um boom, assim, um sucesso. Eu lembro até hoje da reunião que os sócios desse escritório estavam na sala, eles viram um robô rodando, eles ficaram loucos, cara. Você sabia que o produto era bom? No fundo, você sabia que era muito bom? Ah, sabia. Mas não foi você que desenvolveu esse produto? Não, eu comprei. Ele comprou. Aí veio o estalo empreendedor. Por quê? Era muito caro esse sistema, muito caro. E eles são caros até hoje. E eu falo que são dois grandes gaps que me deram esse estalo empreendedor. Primeiro que ele era muito caro e segundo que tinha muitos projetos que não dava para desenvolver dentro dessas plataformas. E aí eu falei, pô, é um negócio legal pra caramba, que deve ter muito mercado e não tem no Brasil. A gente estava comprando licença em dólar lá de fora. E hoje a maioria dessas plataformas, mais de 90% delas, são lá de fora. As pessoas ainda compram em dólar. Falei, vou criar uma plataforma minha, uma empresa minha. Só que daí vem a primeira dúvida de quem é jovem, né? Na época eu estava com 22 anos, 10 anos atrás, né? Sim. 23 anos. E aí eu falei, mas como que eu vou criar um negócio do nada sozinho, né? Autônomo. Mas fui atrás, pesquisei, e aí em 2014 eu comecei a construir o que viria a ser a nossa plataforma dentro da Yankee, que é o Yankee Studio, que é onde os robôs são construídos. E em 2015 eu dei o start na Yankee com o Yankee Studio, que é a plataforma onde a gente desenvolve os robôs Em hoje. 2015 realmente você virou autônomo, então. 2015. Saiu da empresa. 14, 15 você já fez essa. E aí? Qual foram as maiores barreiras depois que você saiu para planejar, para vender isso? Qual foi a dificuldade que você sentiu, que você achou? Porque às vezes você tem um sonho, você tem uma ideia, você não tem o tempo para investir nessa ideia e muitas vezes essa ideia é esquecida. Uhum. E você não deixou isso acontecer. Como é que foi? Você saiu e falou assim, eu vou entrar de cabeça nisso aqui. Aí aparecem as barreiras. Como é que você lidou com essas barreiras? Como é que foi? Cara, a primeira barreira vocês estão vendo exatamente nesse exato momento. Né? É tarde da noite, vocês trabalharam o dia inteiro, Sim. mas vocês estão fazendo algo que vocês queriam fazer e que não dava para fazer durante o dia porque vocês estavam desempenhando a atividade primária de vocês. Então é tempo. Então como que você sai literalmente do seu dia a dia e cocria um projeto novo, uma inovação, né? Era a questão do tempo, que foi um desafio mesmo, né? Eu tinha uma responsabilidade ali, eu cheguei ao cargo de gerente de tecnologia nessa empresa, então minha responsabilidade era muito grande ali. Uhum. E Já ganhava bem, Rê? Só para eu puxar um outro. Meu primo falou, ele fala até hoje que eu sou retardado Louco da de cabeça. ter saído. Porque eu ganhava bem, tinha 24 anos, tinha uma equipe... O mundo pela frente. O mundo pela frente, tinha acabado de comprar um apartamento, acabado de trocar de carro e pedir a conta. Mas eu acho que isso que você... Porque eu perguntei, né? Você virou autônomo. Eu e o Léo, nós somos autônomos, acho que a vida inteira. Então, não tem a garantia do salário no mês que vem. Então, se a gente não der o nosso melhor, se a gente não for atrás do melhor, se a gente não quiser crescer todos os dias, o autônomo não tem sentido. Não vai ter sentido. E você sentiu, pô, você é autônomo, eu tenho um produto foda na mão, eu sou foda, que eu acho que o autônomo tem que sempre pensar isso, eu sou foda, e eu vou ganhar muito mais do que se eu fosse um funcionário das 8 às 6 da tarde. E vou ganhar por mim, né? Por você, para você. Para mim. Para um sonho seu. Meu. Eu acho que isso é legal.
E teve uma primeira barreira que eu enfrentei ali, que vocês devem ver muito também, que é o networking. Pô. Na hora que eu pedi a conta, e aí, né, eu falo que todo empreendedor tem que ser tem que ter uns parafusos a menos, né? Sim. Eu falei, caralho, não tem network. E agora? E meus clientes aqui, o que eu vou fazer? Vou chegar, bater na porta e falar assim, oi, eu sou o Renan Salinas, vim lá de São Paulo. Foi o que eu precisei fazer. Foi pra rua. Entrei em contato com uma pessoa que foi meu ex-diretor nessa empresa. Ele tinha saído e foi para uma empresa em São Paulo. Meu network era praticamente ele. Liguei para ele, falei, ó, aconteceu isso, isso e isso, tô criando a minha empresa. E aí, puta, ele me ajudou muito, cara, que ele falou, vem para cá. Tô criando uma área aqui, você consegue ser consultor aqui, vambora. E aí eu fiz um contrato, foi meu primeiro contrato, dia 1º de janeiro de 2015, primeiro contrato da Yankee, onde eu era consultor, eu ia, a cada 15 dias, eu ia 2 dias, de 2 a 3 dias por semana para São Paulo, para essa empresa. E aí eles pagavam as minhas despesas, e que foi quando eu lembro que tinha noite que eu nem dormia, cara, que eu ficava assim, e se eu perder esse cliente, né, vou voltar para estaca zero. Sim. Foi aí que eu tive a ideia de, já que eles pagam as minhas despesas e eu vou para São Paulo, por que não procurar mais? Porque eu já tô lá, eu vou estender mais 1, 2 dias e vou começar a bater na porta de cliente. Foi o que aconteceu. Bati, janeiro, fevereiro e março. Acho que em abril eu fechei o segundo cliente em Bauru. Nada a ver com o que você tinha programado. Bati um monte de cliente lá em São Paulo e fechei em Bauru. E Rê, seus clientes, a maioria, Bauru, tem alguma limitação regional, por exemplo? Nacional, mundial. Cara, meus clientes são daqui, porque eu sei que você já dá um spoiler, né? Você já falou que fora você tem mais clientes do que aqui. Conta como que é essa... Inclusive, o globo da Yankee, aqui é o copo novo, né? Um dos símbolos do logo da Yankee é o globo, né? A gente acabou de fazer o rebrand e eu fiz questão de manter o globo. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Ah, verdade. Dá para mostrar Esse aqui. aqui é seu. Esse globo significa que a nossa solução é globalizada e atende várias vertentes de mercado. E aí, junto no logo, tem o Y, que é o Y da Yankee, 2 setas, que uma significa o flow, né, o fluxo correto. Enfim, tem vários componentes aqui e esse aqui é a nossa nova marca, inclusive, trazendo em primeira mão para vocês aí. Obrigado, hein? Acabamos de fazer o rebrand aí, depois de 8 anos, estamos mudando, revitalizando. O outro já era bonito, mas esse tá... A gente tinha um problema no antigo, que ele era muito anos 90, então a aplicação, quando a gente patrocinava alguns eventos assim, a aplicação em camiseta não ficava tão bonito. não ficava legal, então atualizamos. Só para dar uma história que eu sei. Renan, pandemia, tinha uma puta empresa na Getúlio, entrou pandemia, perdeu alguns clientes, falou, vou mudar, vou para um lugar menor, mas aconchegante. Foi, mudou, sacrifício, acompanhei toda essa mudança dele, sofria pra caramba, chorava. Cara, e agora, o que eu vou fazer? Perdi dinheiro, perdi isso, perdi cliente. Mudou pra um lugar na esquina ali. Na primeira semana que ele pôs o logo dele bonito lá, Leonardo, lindo o logo dele, numa parede branca, ficou lindo. Pum, o carro bateu. Nossa! Aí, cara, o que eu fiz? Eu tava dando aula, eu peguei meu carro e falei, cara, ele tá mentindo. Porque ele falou, não vou treinar hoje, que bateram. Eu falei, cara, esse cara tá mentindo. Não é possível, cara. Tanta coisa ruim de uma vez, né, cara? Aí peguei o carro, fui e falei, caraca, não é que bateram mesmo, velho. Mas, tipo, tinha destruído, regaçou. Tinha destruído o logo, cara. E aí pra achar o cara, O cara fugiu ainda. Não, ele não fugiu. Não fugiu, mas, tipo assim, teve que puxar pela câmera. Ih, mau rolo. Eu falei, ó, conserta primeiro, vamos, sei lá, tiver que financiar, mas deixa o negócio bonitinho, depois nós corremos atrás do prejuízo. Eu lembro disso, cara. Mas, respondendo, sim, a solução da Yankee atende várias vertentes de mercado. Hoje a gente está Brasil inteiro, não só em termos de cliente, mas em termos de colaborador também. A gente já tem quase 60 colaboradores. E desses 60, 80% é Bauru e os outros 20% espalhado remotamente no Brasil inteiro. Até antes da pandemia, a gente já tinha esse conceito que a gente chama de Anywhere Office. Então, a pessoa pode trabalhar não necessariamente de dentro da estrutura da empresa. Então, a gente tem colaborador no Nordeste, Minas Gerais, Sul do Brasil. E é bem legal que em dezembro a gente tem o que a gente chama de Yankee Fest, onde a gente traz todos eles. Caraca. Então, é muito gostoso. A festa é no sábado, acho que foi dia 18 agora nesse ano, e quinta e sexta eles trabalham na empresa. Então é muito legal. Vivencia Bauru. É. Legal, e aí cara. é muito gostoso assim, esse período que eles vêm trabalhar, é muito legal.
E Rê, E só complementando, você perguntou dos clientes, desculpa. A gente tem pouco cliente em Bauru, infelizmente, porque não sei por quê, falar a verdade. A gente atende hoje grandes bancos, né? Grandes bancos mesmo, tipo, estou falando de top 3 instituição financeira no Brasil, só que a gente tem uma dificuldade de penetrar no mercado regional. Não sei por quê. A gente está falando do Noroeste agora há pouco. Você acha que santo de casa não faz milagre? Ou você... Porque assim, ó, antes de eu te conhecer, lógico, como eu já falei que eu conheço você há muito tempo, eu não tinha esse conhecimento. Então você acha que falta conhecimento do que é realmente uma robotização, uma automação, o que é, ou só por falta de oportunidade mesmo? O que você enxerga assim do mercado? Acho que não é conhecimento, porque eu já tive um cliente que ele tinha um fornecedor de fora. Então, ele preferia ter um fornecedor de fora e não era questão de preço, era questão de gosto. Não sei, cara, de gosto. Ou não foi com a sua cara? Não Tem isso também, né? O que não é raro, né? Porque... Mas no começo eu sentia muito isso. Na verdade, no começo da empresa eu trazia muitas coisas para o pessoal. Entendi. Tipo assim, colaborador pedia conta. Eu falava, nossa, ele não está pedindo a conta da empresa, está pedindo a conta de mim. Fui eu que fiz tal coisa, que fez o cara pedir demissão. Talvez ele não tenha gostado. É maturidade, né? Aí depois de um certo tempo eu falei, cara, é um processo natural. As pessoas seguem o fluxo delas, têm suas próprias decisões. Mas a gente tem uma dificuldade de penetrar no mercado regional, sim. E engraçado, né? A gente tem a chancela de clientes grandes lá de fora, de empresas grandes lá de fora, e ainda assim a gente tem um pouco de dificuldade aqui dentro. Mas temos alguns clientes, sim, aqui. E grandes, inclusive. Cara. E Rê, a Yankee cresceu tanto nesses últimos tempos que vocês ganharam 4 prêmios, né? Great Place to Work, que é... Você vê, ele treinou isso antes, viu, galera? Não acha que ele falou assim, Great Place to Work. Eu cheguei aqui, ele tava aqui assim, Great Place to Work, Great Place to Work, Great Place to Work. Vem dessa migué pra nós não, né, Renan? Meu inglês é fluente, filho. O meu também, ó, cheio de bagento. A primeira vez que ele falou Gracie Place to Work. Nada a ver. Gracie Anatomy. Vamos lá. Great Place to Work, vamos lá. Explica o que é esse prêmio, a representatividade que tem esse prêmio a nível nacional. Explica um pouco pra gente qual que é a sensação, porque não é fácil, né, cara? Porra, não é fácil. Pra quem lida com gestão de pessoas, pra quem lida com cliente, é muito complicado, porque você tem colaboradores lá que lidam com clientes e a pessoa se sentir bem, se sentir confortável no lugar que trabalha, como é que é? Conta pra gente. E antes de você completar, vou completar a sua pergunta, Léo. Você ter participado do processo de lá atrás, tirar os xerox, pacotar a cesta básica, rodar panfleto de distribuidora de gás, fez a diferença para vocês ganharem esse prêmio? Você trouxe sua vida, cara, era ruim isso, é ruim isso, eu vou melhorar nisso, eu vou dar qualidade para os meus... Isso fez diferença? Participar desse processo? Muita. Porque eu acho que tem 2 tipos de pessoa, né? Tem a pessoa que passa por essas experiências e vira um ignorante. Sim, claro. E tem a pessoa que aprende com esse processo e valoriza, né? Então, eu falei para não sei quem esses dias que eu pego todo o panfleto que me entregam. Seja na rua, seja na frente do shopping. Às vezes eu nem vejo o panfleto, mas eu pego o panfleto. Por quê? Eu dei valor que eu já estive ali o dia inteiro com a perna doendo entregando o panfleto. Sol na cabeça. Sol na cabeça. E hoje eu me cobro de quais são as atividades que eu não fiz e que tem tanto valor quanto e que às vezes eu menosprezo no dia a dia. Por exemplo, vender bala no semáforo. Eu nunca vendi bala no semáforo, mas eu tento prestar atenção no meu dia a dia nessa atividade para que se eu fizesse aquilo, eu gostaria que fizessem o que eu fiz para os outros. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então eu sempre tento prestar atenção, sempre me cobro no dia a dia nesses pequenos detalhes assim. Isso me fortificou muito, tanto é que a ideia da gente concorrer, né, porque você concorre ao selo Great Place to Work, você precisa ter mais de 70% de aprovação dos colaboradores. Quantos por cento? Mas como que funciona? 70%. 70%. É uma série de perguntas que os colaboradores respondem. Eu até hoje, né, a gente é tetra, né, no Great Place to Work. Eu não sei. As perguntas eu sei quais são. Mas eu não sei quem que respondeu, quando que respondeu e qual foi a resposta que ela deu. A gente só tem acesso a pergunta.
ao compilado da resposta. Das respostas. Das respostas. E quantos por cento a gente teve naquelas categorias. Você precisa ter um mínimo de 70% de respostas positivas que os colaboradores dão pela empresa. Caraca. E a primeira vez que a gente participou foi em 2019. E de 2015 a 2019, a gente sempre tinha um achismo de que a gente sabia fazer gestão de pessoas. Que as pessoas sempre elogiaram a Yankee, né? Sim. O modo como a gente faz a gestão das pessoas. E, de fato, a nossa taxa de rotatividade, mesmo sendo um mercado concorrido, que é o mercado de tecnologia, é uma taxa atrativa. Tipo, a gente consegue, as pessoas ficam, de fato, na empresa, né? E aí a gente quis essa chancela de falar assim, então vamos... Será que a gente sabe mesmo fazer esse negócio? Vamos trazer uma certificação de fora para chancelar isso. E aí veio a ideia de participar do Great Place to Work. Então, como eu disse, é uma série de perguntas que você responde. Nós, líderes, né, a diretoria, não tem acesso às respostas. Eu só vejo o final da pesquisa. E se você tirar mais que 70% de respostas positivas, você ganha o selo. E o legal é que em 4 vezes que a gente participou, a gente ganhou as 4 vezes com uma taxa de positividade maior que 90%. Caraca, isso daí Então, é muito significativo. É muito legal, porque é um certificado internacional, válido em mais de 60 países. Caraca. Então, se a gente for para a Europa e falar que tem o selo Great Place to Work, que significa um bom lugar para trabalhar, as empresas vão reconhecer porque ele é internacional. E você considera, Yankee, um bom lugar para trabalhar? Olha, eu considero e tento fazer com que as pessoas entendam isso, né? O empreendedor ele tem um grande desafio quando você começa a crescer, que é, eu falo, permear a cultura, né? Sim. Eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça, que é como se diz? Não é algo que eu imponho, mas é algo que eu tomei como exemplo de trazer a questão da cultura, que é o início do e-mail. Eu sempre gostei de responder o e-mail colocando assim, olá, Luan, e colocar o Luan em negrito. E eu lembro quando eu estava sozinho, lá no France Café, inclusive hoje eu publiquei uma foto no France, né, que foi meu primeiro escritório, depois eu posso até falar isso. Pode. E eu lembro que eu pensava assim, e se a empresa crescer e eu perder essa essência de colocar o nome do cliente em negrito? Que é coisa básica. Eu sempre achei que é algo que chama atenção e dá um foco ali para o cliente, né, na hora que ele lê o nome dele em negrito. Permear a cultura é muito difícil, porque você precisa criar líderes que replicam a cultura da empresa. Isso foi um desafio e hoje perdemos pessoas, mas hoje eu tenho assim 3 gerentes de operação que eles são as chaves, assim, né? Eu falo que é o tripé de replicar a cultura da empresa para as demais pessoas. Isso foi um ponto-chave e ponto principal para a gente conseguir galgar um prêmio como o Great Place to Work. E assim, para que as pessoas entendam... Great Place. Great Place to Work. Para que as pessoas entendam, um lugar bom para trabalhar não é um lugar... Que você ganha bem. Não é um lugar que você não tem problemas. Como que é essa situação, Renan? Porque a solução de problemas é o que... Eu acho que é o que mais chama atenção num colaborador ou num empreendedor ou em qualquer outra pessoa. Como é que é? Problemas sempre vão existir. Eu sempre faço a comparação eu falo muito isso para os colaboradores. Todo mês a gente faz uma reunião geral de alinhamento e eu converso com todos eles, com a empresa inteira, com quase 60 pessoas. E eu sempre comparo a vida corporativa à vida amorosa. Não adianta eu falar que eu não estou feliz, não adianta pedir a conta ou terminar meu relacionamento, sendo que eu não falei antes que não estava legal. Ótimo. Então, eu sempre... Problemas vão ter, mas o que eu falo para eles é a minha porta está literalmente aberta, fisicamente inclusive, para vocês entrarem e falarem expor a opinião de vocês do que não está legal. Vocês têm o meu comprometimento que eu vou pelo menos ouvir e trabalhar para resolver. Exato. Porque nós estamos aqui numa relação, e numa relação se busca que ambos sejam felizes, então eu vou pelo menos ouvir para trabalhar para consertar. O problema sempre vai existir. E também não acredito nesse negócio de ganhar bem. Ganhar bem é o mínimo que a empresa pode fazer para estar compatível com o mercado e é o básico. É por isso que eu falo, né? Às vezes a pessoa fala, eu não gosto do meu trabalho porque eu recebo mal. Pera aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra e vice-versa, cara. Né? Não é porque você ganha bem que o seu emprego é o melhor do mundo. Eu acho que isso que tem que ficar muito claro. E problemas, foi o que eu sempre falo com o Léo, para todo mundo que vive perto de mim. Cara, problemas são feitos para resolver.
Então, o que diferencia um funcionário bom, um funcionário ruim, um líder bom, um líder ruim? É saber como resolver o problema da melhor forma possível, sem danos. Ou que tenha danos, mas que seja... Que seja o mínimo. Os O mínimos mínimo. possíveis. É. Existe hoje uma máxima que as pessoas querem fazer mais com menos, literalmente, né? E infelizmente a gente vem formando uma geração. Você que me mostrou essa reportagem dos Estados Unidos que saiu, que as pessoas querem fazer menos e ganhar mais? Foi você que me mostrou? Acho que foi. Foi você, Foi eu? sim. Foi. Você me mostrou uma reportagem disso nos Estados Unidos que saiu. Ah, verdade, foi Foi. mesmo. E assim, cara, eu não sou contra, obviamente, se você puder ter um esforço menor e faturar, né, ou ganhar mais, Isso aí é otimização. cara, é legal, Isso otimiza é seu bacana. tempo. Só que hoje as pessoas não, eu sinto que as pessoas não querem ter o ônus de passar por um período difícil. Acho que todo mundo tem que passar por um período difícil até para amadurecer ou para deixar o couro mais grosso, né? E as pessoas parecem que não estão dispostas a passar por esse período de deixar o couro mais grosso. As pessoas já querem já começar lá em cima. Coisas grandiosas, né? E isso é triste, cara, porque a gente está gerando uma formação que... A gente Uma falou geração até- que não sabe lidar Não. com as dificuldades. A gente falou no E seu uma podcast, coisa- né, sobre isso, né? Sobre as pessoas não estão prontas Imediatistas, né? para receber um não. É. Ô, Renan, eu quero subir de cargo. Puta, Luan, você não tá pronto. Agora Agora não é o momento. Vamos conversar mais pra frente? Vamos alinhar alguns pontos? Senta aqui, cara. Ó, eu não vou subir você de cargo por causa disso. Não é porque eu sou o cuzão que não vou subir você. Não é isso. Por causa disso. Você foi profissional. Você mostrou o porquê e você quer ajudar o cara. Você não tá falando que ele não vai subir de cargo. Você tá falando que agora não é o momento. Provavelmente, esse cara vai virar as costas. Eu não sou valorizado aqui nessa empresa. Vou procurar outro que me valorize. Agora tem o outro lado. O cara vira e fala assim, eu vou fazer o que esse cara falou, vou atrás e vou colher meus frutos. Tem dois tipos de pessoas Eu dentro tive dessa as empresa. duas pessoas. E uma outra coisa, né, Renan? O que a gente quis também que você viesse era realmente para contar essa história, contar esse processo que você passou. Porque hoje é fácil olhar para o Renan empresário, olhar para o Renan com um carro legal, morando numa casa legal. É fácil você olhar para isso. Aí você fala assim, pô, o cara tem 34 anos e, nossa, tá com a vida feita, olha que fácil. Então, a sua história sendo contada para mais pessoas vai dar uma ideia de que tem um processo, de que esse processo tem que ser respeitado e de que você tem que passar por situações que vão fazer você se engrandecer e se fortalecer ou que vão servir para você se apequenar, vamos usar essa palavra. Que foi o que a gente falou no nosso podcast lá, né? Não existe resultado imediato. Exato. Se existir, é porque houve um cheat, né? Foi burlado o processo. Se for burlado o processo, você vai ter... Lá na frente, a Você vai ter que consequência. pagar... A curto e médio prazo, você vai ter que pagar esse preço. E essas duas pessoas que você falou que você teve, a pessoa que virou as costas e falou, vou para outra empresa, que eu não sou valorizado aqui, e aqui falou, cara, eu vou fazer acontecer, vou fazer esse jogo virar. Como que foi isso? Pra você, vendo de líder, vendo de, cara, que foda esse cara que foi atrás. E cara. quais as consequências dessas pessoas hoje? Onde uma tá e outra tá? Eu preciso fatiar os 8 anos da empresa, o Renan de 2015 a 19 Aham. e o Renan de 19 a 23. Tá. Porque o Renan de 15 a 19 chegou a chorar quando ouviu isso da pessoa, de que tipo assim, será que eu tô errado? Será que sou só eu que bebo? Só eu? Eu sou culpado? É o que Sou sou eu. culpado? É o que sou bandido? Sou eu, então beleza. Mas a gente realmente, quando você recebe uma crítica, você internaliza e fala, será que esse cara estava certo, né? Tipo... E aí, como eu disse lá há pouco tempo atrás, eu tomava isso como uma ofensa pessoal. Né? Hoje já não. Hoje eu vejo que, cara, a pessoa não deu match com a nossa cultura e esse Bora. tipo de pessoa, cara, vai lá. Segue. É o jogo... Você pode até ser bem sucedido, mas não aqui. Mas não aqui. O couro precisa engrossar. Sim. E eu uso uma frase do Michael Jordan que ele fala, eu só cobro o que eu mesmo faço, né? Exato. Se eu passei pelo processo e meu couro engrossou, então eu acho que eu posso cobrar das pessoas que elas passem pelo processo também. Exato. E eu acredito que a gente forma pessoas mais bem estruturadas, né? Para os problemas que vão vir. E hoje eu vejo problemas lá na empresa, por exemplo, com os gerentes, e alguns deles são pessoas que lá atrás
eram pessoas que galgaram, tomaram a negativa, continuaram no processo, e hoje eu vejo a forma com que eles encaram as dificuldades nos clientes. Você vê o amadurecimento, né, Rê? É um orgulho, cara, ver como que esses caras enfrentam os problemas, porque... E você sabe hoje, com o Renan de 2023, que se, cara, vir outro furacão, vocês já estão mais cascudos. Tá mais cascudo. A base tá sólida, pode vir, mas vai ser difícil derrubar. Sim. Tudo se começa numa base, né, Rê? Tudo pode ter o que for, cara. Se você tiver um time unido, um time cascudo, que a gente fala, um time chato, você não precisa ser grande, você precisa ser chato. É. E precisa ser chato, cara, é difícil ganhar. É o que eu falo pra eles. Perder jamais. Perder jamais, nunca. Os No caras são máximo grandes, empata. os caras são grandes, mas nós Mas é ruim. É isso, cara. Mas é, e cara. perder nunca. Não aceito perder, cara. Eu acho que assim, eu e o Léo trabalhamos num lugar muito bom. Lugar que não tem outro em Bauru, talvez na região que não tenha o que a gente tem. E tem que ter a mentalidade de uma pessoa que tá lá, né? E eu falo pra eles, cara, vocês são muito bons. Então a gente não pode aceitar perder pra menos. Nunca, cara. Tomar cuidado então, pra isso não virar uma prepotência. Exatamente. Porque a linha é tênue, né? É muito curta. Eu trabalho num lugar foda, então eu sou foda. Exato. Pra tropeçar ali. Se você é foda, por que você tá perdendo cliente? Então. Me explica. Por isso que é, tipo, é um trabalho mesmo. Tipo, cara. aí vai muito da liderança de acompanhar essas pessoas, de ir orientando. Dá tapa na orelha. Rê, robotização, automação de sistema, inteligência artificial. Veio para ficar? É um negócio que está crescendo muito, vai substituir pessoas, vai otimizar tempo, vai abrir outra oportunidade para outras pessoas. Como é que é isso? Vai, opa, com certeza. Eu falo que é a nova revolução industrial, né? Lá atrás... Você considera isso uma nova revolução industrial? Com certeza absoluta. Eu vi uma estatística 2 anos atrás que 70% das pessoas que estão ingressando na faculdade vão trabalhar em cargos que ainda não existem. Caraca. 70% das pessoas. Cara, é a nova revolução industrial. Lá atrás, quando começou a tirar as pessoas do campo E e trazer colocar para as máquinas, todo mundo falou assim, meu, que tá loucura, acontecendo né? aqui? Vou perder o emprego. Mas eu sempre falo, não toma pro pessoal, né? Você não vai perder emprego. É uma oportunidade de você estudar sobre aquela máquina que está sendo implementada e você ser operador daquela máquina. Você já trabalha ali, né? Você já tá trabalha, ali. você já conhece o processo, pô. Você já tá lá no chão Vai de se fábrica. aperfeiçoar, né, cara? É. Vai melhorar. Mas as pessoas preferem falar que, eu tô perdendo emprego, veio para roubar meu emprego. A inteligência artificial não veio para roubar emprego de ninguém. Agora acabou de ser lançado, não sei se vocês já ouviram falar do chat GPT. Não. Acho que eu comentei com vocês. Do que é? Às vezes você falou e eu não tô lembrando. Cara, é uma inteligência artificial, um chatbot que Já vi, já entendi. tá assustando todo mundo. Assim. Eu não tenho nem ideia do que você está falando, Rê. Explica aí. Explica. Chat GPT Mas é muito legal é uma mesmo, inteligência artificial que tá... Cara, é assustador assim, o nível de assertividade dela. E isso que ele tá em nível beta, pra você ter uma noção. Não foi nem lançado ainda, ele tá em fase de desenvolvimento. E ele basicamente faz tudo, assim, o que você pedir para ela. Eu fiz alguns testes, eu pessoalmente. Eu pedi para ela programar uma página web que tenha o logo do Google. Eu basicamente peguei a página do Google e escrevi para ela, em termos chulos mesmo, para ela programar em HTML a página do Google para mim. E ela te cospe o código HTML da página. Pronto. Caraca. Se você escrever para ela assim, me ajude a montar uma copy do Instagram para um episódio do meu podcast que gravei com o Renan Salinas. Ele cospe uma copy do Instagram para você colocar no... Caraca. Então, assim, é assustador. Cara, a gente tem que acompanhar essas inovações e eu posso muito bem mandar isso num grupo da minha empresa e os desenvolvedores falaram, nossa, Você isso aqui demitido. vou ser demitido. Cara, você não vai ser demitido. Isso vem para te ajudar, Vai otimizar o seu tempo, otimizar o seu tempo trabalho. para você ser um profissional melhor. Você não vai ser demitido desde que você não fique acomodado. Porque tá chegando uma novidade. Sim. É uma onda que você tem que surfar. Então Não vai tem junto. como. É. Não tem como. É igual chegar novos equipamentos, novas tecnologias para nós que com certeza vai chegar. A gente fala, não, isso não vai dar certo, não. Deixa, não Deixa, imagina, a hora que você vê, cara. Já tá para foi. trás. E falando sobre isso, Rê, essas inovações tecnológicas, elas acontecem muito rápido, né, cara? Não é nem de um ano para o outro. Elas estão Meses, né? vindo, elas estão vindo meses, Muito rápido. uma atrás da outra e tal. E
como que está sendo isso? Como que é esse processo de você conseguir inovar, de você conseguir melhorar uma coisa para outra? Como que é isso, cara, esse processo? Tem que ter um discernimento muito grande, porque eu também acredito que tem muita coisa que o mercado trabalha com hype muito grande para o momento errado. É a tal da onda, né? Sim, Eu vou dar um exemplo. Metaverso. Eu não acho que o metaverso era o hype de 2022. Não, E não foi. não era nem momento, eu acho. Né? Não era no momento. Ah. Para o cara entrar no metaverso, dá para entrar de diversas formas, mas uma das melhores formas de você usufruir daquilo lá é comprando um óculos que custa R$5.000. 5 mil reais. 3 mil reais. E a gente Não é viu grandes público pra todo marcas né, entrando, né? Eu sei que a Reserva entrou, eu sei que a Osklen entrou, Ray-Ban, outras marcas entraram e assim, era um absurdo, cara. Eu lembro que era pra você deixar o seu boneco legal no metaverso, pra você participar do negócio, você gastava mais de 8 mil reais, cara. Ô, louco. Não é isso, Isso Rê? é fora Tô da errado? realidade da maioria das pessoas. Só que foi um puta de um hype, Foi. cara. O Neymar comprou NFT, que é um tipo de moeda digital, de 6 milhões de reais. E desvalorizou, agora parece que tá valendo 500 mil. 500 mil. Acho que é isso, né? É. Então tem solução que é bacana, mas Sempre às vezes que eu vi não é o hoje. momento do mercado. E é isso que a gente, como profissional de tecnologia, que eu tenho uma responsabilidade com o meu cliente de oferecer um serviço de qualidade que agregue real valor para ele naquele momento. Eu não posso entrar em muito devaneio com o cliente, porque senão ele vai gastar dinheiro, eu vou fazer ele gastar dinheiro e ele Você confiou vai em mim perder, pra tá ali. você vai perder o cliente. No final eu vou perder o cliente. Então a gente precisa ter um cuidado como profissional de tecnologia muito grande de ser ético com o cliente e de falar, espera um pouco. Segura. Isso aí vai bombar, mas não é agora. Segura E qual um que é a pouco. aceitação disso? Desse espera um pouco. Porque falar é a mesma coisa que o cara chega pra gente lá, Léo, quero perder 20 quilos em 2 meses. Você fala, calma, espera. Não é espera. Semana que vem Eu vou para tenho outro que... profissional porque o outro falou que eu vou conseguir. É. Então vai. Como é que você trabalha com isso, É cara? basicamente a mesma coisa. É o nível de confiança que eu chamo de penetração política, né, nos clientes. Quanto mais penetração política eu tenho no cliente, mais ele confia em mim. Então, se eu falar para ele espera e ele quiser me ouvir, Ótimo. Pros ótimo. dois. Se ele não quiser ouvir, cara, ele tem o direito de procurar o outro personal porque que prometeu aquilo para ele. E 90% de chance ele querer voltar. Voltar. E assim, ó, a gente vê muita coisa, a gente vê os carros, né, elétricos, carros que são dirigidos, né, por robôs, né? Tesla pode falar que é por robô. Autônomo, né? Autônomo. Tesla O Brasil tá trazendo agora, tá engatinhando para esse processo. Você acha que em quanto tempo, uma pergunta assim de leigo mesmo, que eu não entendo disso, quanto tempo demora para implantar num país um sistema desse, cara? de carro autônomo? De carro autônomo, de elétricos, né? A maioria dos carros Acessível. elétricos, acessível, que assim, o implantar, eu acho assim, Que isso vai se tornar normal, vai natural. tornar normal para nós. Ou isso nunca vai acontecer? Vai acontecer, mas vai demorar muito, porque... Você Custo. já foi para os Estados Unidos, né? Não. Você já foi lá, não lembro. Não, Se pega a estrada dos Estados Unidos, é só Tesla. não. A infraestrutura da estrada... Eu fui de Orlando para Miami. Tomei uma multa, inclusive, que eu achei que eu estava no Need for Speed. Tacou Enfiei o o pau. pé Dirigindo um Mustang conversível, vermelho. Pior que nem isso era. Era um Fusca. Sei que o cara entrou atrás de mim, assim, igual o filme mesmo. Parecia uma perseguição. Eu falei, cara, não é comigo essa porra, né? Fui pra direita, o cara foi pra direita. Foi pra Voltei pra esquerda, o cara veio pra esquerda. Fui pra direita, ele veio pra direita. Aí eu falei, eu acho que é comigo. Fui pra esquerda, ele veio pra esquerda, voltei pra direita, o cara veio. Eu falei, é comigo. Aí você parou. Aí parei. Sorry. Sorry. Grace Place to Work. Aí ele falou, my name is Grace. Ai, meu Deus do céu. Mas Oi. a gente tá- Vamos lá, volta. Você rodar um carro autônomo na estrutura que tem de estrada dos Estados Unidos é uma coisa. Agora bota um carro autônomo aqui na Duke, Condicionamento para que eu no- peguei pra voltar da praia, 8 horas. 8 horas. Para no primeiro buraco, primeira lombada. Eu acho que a gente ainda não tem, falando de Brasil Infraestrutura. e de carro É isso que eu autônomo. queria saber, A assim. gente não tem, tem muita coisa que precisa melhorar ainda de infraestrutura, que não estamos nem falando do carro autônomo ainda, estou falando de estrutura Sim. de... Em 2019, no Web Summit em Portugal, eu ouvi falar de cidade inteligente, que é você ter semáforos conectados e eles interligados ao carro. Você não tem o tempo do semáforo fixo, por exemplo, para fechar na Duke.
você ter uma cidade inteligente ao ponto de falar, não, esse horário aqui não está passando carro naquela vicinal, então o semáforo tem que ficar aberto. Existe uma série de aparatos ainda de estrutura que eu acho que a gente precisa Tem que melhorar. melhorar antes de chegar nessa... Antes de chegar no carro. Vai chegar, só que quem for usar é igual ao metaverso, não vai conseguir usufruir na integridade que o negócio pode proporcionar. Cara, eu não sei se é porque... Nada a ver agora, só tô olhando pra tua cara. Não sei se é porque eu assisti ele hoje. Alguém te falou que você parece o Caio Carneiro, cara? Sai fora, nada a ver. Você jura mesmo que você acha que não parece? Não, nada a ver. Seja foda, né? É, você conhece? Conheço, pô. Porra, mas ele é igualzinho, cara. O jeito de falar É ou... o jeito de falar e você fica com foninho, com o cabelinho assim, igual... Cabelinho. Viu, Rê? Mas é que eu vejo assim, ó, a gente acompanha, por exemplo, a Volkswagen parou de fabricar vários carros, a Fiat parou de fabricar vários carros, a Ford saiu do Brasil. Eles estão se preparando para essa nova onda? Ou você acha que só foi assim, opção de mercado mesmo? Eu acho que foi um pouco dos dois, mas eles de fato estão se preparando. Aí veio a pandemia, né, que foi um puta de um baque nesse processo. Mas, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que falou que no meio do ano que vem, eu falei, pronto, agora vai. Agora vai virar o... Eu estranhei, Vamos vai subir na mesa agora. Segunda parte do podcast aqui agora. Falei, o Léo vai tirar a roupa agora aqui, Calma, rapaz. galerinha, você tô dando uma arrumada aqui. Aí, galerinha, eu tenho crise de riso. Aí você fala, o Lu é louco. Mas ninguém vê o que acontece com os dois aqui de fora, né? Aí tá bom. Só tô dando uma ajeitada O aqui Lu é na louco. carcaça. Vai. Esqueci a pergunta. Se eles estão se preparando para essa nova onda de carros elétricos autônomos, ou a opção do mercado deles estão, opa, peraí, não é mais esse caminho, é esse. Tá. É, verdade. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias falando que o carro elétrico ele vai vir muito mais barato para o Brasil no meio desse ano, de 2023. Porque o estoque foi muito grande, o poder aquisitivo diminuiu, principalmente por conta da crise na Europa. E aí eles jogam o preço lá embaixo para o mercado vir para a América Latina, principalmente, mais barato. Eu acho que é um pouco dos dois. Todo mundo meio que se mexeu, principalmente os japoneses, né, os coreanos. Sim. E aí o mercado meio que acompanhou. É um pouco de estratégia, mas, cara, eu ainda acho que, assim... tá longe. Tá longe. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, tive a oportunidade de ir para Portugal. A estrutura é outra, cara. Tipo, dá gosto de você ver um carro elétrico rodando, sabe? O Brasil... O cara que tem um Tesla em Bauru vai sofrer muito, né, cara? Se der, né? Não sei. Se der. Então, umas coisas mais legais que tem num Tesla é você largar o volante lá. Que jeito que você vai largar o volante sabendo que tem um buraco daqui a 300 metros? Então, tem que melhorar um pouco a infraestrutura ainda, né? Rê, você como empreendedor nato, conta pra gente qual que é o seu novo plano, sua empresa nova. Legal. De onde surgiu a Exxon? Foi uma junção Exxon e Yankee? Não tem nada a ver Yankee, é só o Renan. Ou é tudo? Como surgiu a Exxon, cara? O que é Exxon? Não tem a ver com a Yankee, apesar de eu, obviamente, usar algumas soluções que eu tenho na Yankee lá dentro da Exxon, mas surgiu o meu networking expandiu, né? Sim. Conheci o Matheus Carnelossi, que é o meu sócio na Exxon, e ele me demonstrou, e eu tive uma humildade muito grande de ouvi-lo, e da gente fazer essa junção, né? E ele também teve a humildade de reconhecer que parte de tecnologia o Renan conhece, mas a parte de business, de câmbio, de exchange, de transferência internacional, o Renan não sabe porra nenhuma. Então vamos unir essas duas forças aqui. Foi assim que surgiu a Exxon, que o acrônimo significa Exchange Online. Então é para ser uma empresa focada em transferência internacional, 100% baseada no digital. Então não vai ter papel moeda, que você vai lá no shopping, naquelas lojinhas, e vai ser muito voltado para o público de pessoa jurídica, que é o que eu navego bem há 11 anos, né? Tá. Que é o B2B. Não é o B2C. Hoje existe muita empresa focada no B2C. Que você entra lá em qualquer site, você vai viajar para fora, você compra a moeda lá, deposita pro seu cartãozinho você e tal. saca lá. Não vai ser nosso foco. Faz um pré-pago. E vai viajar. Não é o nosso foco. O foco da Exxon é empresas. Por você estar na Exxon, acho que você acredita que o papel vai acabar. Sim. E eu também tenho essa percepção. Você acha que a Exxon
vai chegar para nós, físicos e pessoas normais, ou só para a empresa? Como que é o plano da Exxon hoje? Na verdade, já tá. A pessoa física também consegue usar a plataforma. Consegue hoje? Já consegue, é. Legal. Mas o nosso foco é que, como o trabalho era o mesmo, então a gente falou, vamos criar para os dois. Tá. Mas o foco maior nosso de marketing, jurídico. de estrutura comercial, vai ser o público jurídico. Mas eu, assim, posso estar errado. Eu não dou mais 5, 7 anos pro físico. Eu acho que é muito ainda 5. É, né? Eu acho. Eu acho que 3, Tudo- 4 anos, eu acho que Tudo comeu vira tudo digital. já. Cara, você vê Bitcoin, você vê real digital. Esse ano vai vir um real digital. Vai. As coisas estão tudo convergindo pro E digital. outra, o Pix aí, ó. Cara, Pix. transferência Na hora, né? na hora, pagar por Pix, pagar por QR Code. Já é e o Conrado, né, um amigo nosso, ele foi pra Argentina faz pouco tempo, né, cara? Ele falou, queria pagar pelo QR Code. O cara Não sabia. não sabia. E tipo, não foi 1, não foi 2, não foi 3 lugares. Eles não sabem ainda o que é pagar por QR Code, o que é Pix, o que... É uma tecnologia brasileira, é isso? Como que... O Pix foi criado aqui. Foi. Foi. Olha, Pelo não Paulo sabia Guedes. sobre isso. Inclusive O nos Pix é Estados, brasileiro. Unidos, nos Estados Unidos parece que está chegando agora, né? É. Mas assim, acompanho. é pelo que... Lógico, é muita fake news, então a gente não sabe o que acredita e o que não acredita, É. então eu filtro bastante isso. Mas o modelo é a cópia do Pix brasileiro mesmo. Uhum. É bem Não, ficou bem legal. xerocão mesmo, assim, do que é no Brasil, cara. Então eu acho que tende a acabar a moeda mesmo, cara. Eu sou na mesma opinião que Então, você, o mundo cara. vai converter pro digital, não adianta. Rê, Muitas das coisas. Iancast. Como é que foi? Quem você entrevistou? Por que a ideia? Foi uma jogada de marketing? Como que é? O Iancast surgiu porque você falou assim, cara, tenho pessoas fodas na minha empresa que tem que ser- que tem minhas que ser empresas precisam ouvido. conhecer os meus funcionários. É isso. Tipo assim, a gente troca tanta resenha, a gente conversa tanto de assunto muito legal. E eu falei, cara, por que não vamos acompanhar essa onda aí dos podcasts que tá vindo? Eu vou botar os caras na mesa para mostrar para as pessoas o quão legal é a nossa resenha aqui dentro de casa, né? Mais ou menos foi por causa disso que eu e o Léo criamos também, o nosso. Sim. Cara, a gente falava, nossa, a gente escuta tanta história legal do Renan, do Conrado, da Magali. Da Magali, contar isso lá. Por que da não Gabi? contar? É. Pessoas, pô, assim, o podcast, eu escuto bastante podcast que, assim, eu quero me inspirar em algo. Então, cara, com a sua história hoje aqui, quem tá em dúvida do que fazer, quem tá passando por qualquer dificuldade, cara, a vida do ser humano é muito louca, cara. Então, às vezes você escuta qualquer coisa de uma pessoa próxima. Pô, eu sou de Bauru, pô, Yankee é de Bauru, o Renan é de Bauru. Por que ele conseguiu eu não, cara? Ele tava Léo no de Bauru, buraco, cara. Renan de Bauru, o Luan de Bauru. Então, assim, Vou tentar também, né? cara, é isso. E eu acho que o Iancast, assim, eu assisti alguns antes da gente ir pra saber o que se tratava, como que é. E são histórias legais, cara. São pessoas legais. E eu, se eu tivesse uma empresa e fosse atrás, eu quero saber quem que é Yankee, cara. A hora que você vai atrás, você vê os funcionários, você vê o conhecimento que as pessoas têm. Então, se foi uma jogada de marketing, cara, puta, parabéns, acertou em cheio, cara. Porque é muito, muito legal você ver os funcionários dele. Aproxima, né? Aproxima As pessoas de fora as pessoas de fora. Era essa a ideia. Cara, muito bacana. Muito, A muito segunda bacana. temporada, a primeira temporada acabou, né? Virou Netflix agora, né? A primeira temporada foi muito focada no público interno. Aí a segunda a gente vai tentar trazer clientes para contar cases, sucesso, Animal, os projetos que a gente implementa. Vai continuar com as pessoas Convidados. internas. E a gente quer tratar desde assuntos mais sérios até jogar conversa fora. Falamos até de Copa do Mundo lá. Todo mundo errou a previsão. Né? Todo mundo. Quem falou que a gente... A EA Sport acertou, hein? Inteligência Artificial. Olha. Terceira Copa seguida que eles acertam. Você tá brincando? Terceira seguida. Nós falamos lá antes de começar a Copa. Inteligência Artificial Eles acertou. simularam. Terceiro certinho. Bateu. Ele errou a final, né? Errou a falou final ia que ser era Brasil contra o Brasil e Argentina, mas ele acertou o campeão. Campeão. E acertou que foi nos pênaltis também. Você acredita? Ah, é? É. Falando dessa parte mesmo de empresário, pessoal, investidor, empreendedor. E assim, Bernardo. Puta, veio Bernardo, cara. Eu acho que é o presente maior que tem na vida, cara. Como que você tá conseguindo lidar com isso, cara? Tipo, eu tenho que tocar minha empresa, que é meu filho também, mas eu tenho que tocar o meu filho. Aham. E eu tenho minha esposa, que é a Gabi.
como que tá sendo administrar tudo isso? Como que é pra você? Toda vez que a gente fala do Bernardo, a gente vê que você sente um negócio inexplicável, né, cara? E foi o que a Carol falou. Depois que as minhas gêmeas nasceram, pra mim tudo perdeu a graça quando ela tá comigo. E toda vez que a gente vê o Bernardo também, o desenvolvimento dele, cara, ele vai lá na academia e fica correndo de um lado pro outro. Meu, é um negócio muito louco, assim. A sua vida canaliza ali. Tipo, tudo é por ele. Tudo. Você acaba trabalhando mais, se esforçando mais Pra por ele. conta disso. Por ele, é. Tô pensando agora na educação dele, o que vai ser. É muito louco, é inexplicável. Você, As cara, pessoas falavam antes de eu ter que era inexplicável e agora eu falo que é inexplicável. e o que eu percebi assim de você, eu posso estar falando uma grande besteira e você me corrige se eu estiver errado, que eu sou um amigo pessoal seu, então eu vou falar. Você fez uma bariátrica, você investiu em novas oportunidades, vamos falar assim, que o Matheus te deu. Foi no bem-estar do Bernardo que você pensou? Igual você olhou no espelho e falou, cara, olha como que eu tô. Como que eu vou cuidar do meu filho? Como que eu vou ter uma saúde para cuidar do meu filho? Como que vai ser minha qualidade de vida? Qual que foi essa chave da bariátrica, cara? Que tipo assim, quando você parou um período de treinar e quando a gente voltou a se conectar, você já tinha feito a bariátrica. Qual que foi essa chave? Foi realmente o Bernardo ou não? Foi a chave principal. Tá. Eu pensava assim, como que eu vou segurar ele com a dor que eu sinto na lombar? Eu senti uma dor na lombar aqui que, cara, só quem teve quase 170 quilos que... 170? Cheguei a quase 170 quilos. Caramba, velho. Eu precisei perder 5 quilos para poder fazer a bariátrica. Então eu tava, É muita coisa, eu tava né? muito grande. Tava muito grande. E, cara, eu fiz um post lá comemorando os 50 quilos que eu perdi e eu escrevi que as pessoas não veem a obesidade como uma doença. Sim. E isso é triste, porque é uma doença. Parece besteira. Ah, ele come demais porque ele Porque ele quer, porque ele... muito nervosinho. Porque ele é ansioso. Ele é ansioso. Cara, não é uma doença essa porra. E as pessoas não veem como uma doença. A Ana Gabriela, endócrino nossa, veio aqui no último podcast e ela falou isso. Ainda. Ela falou que obesidade é sim uma doença. Que por mais que você tenha os exames bons, eu sou obeso, mas eu tenho os exames bons. Cara, você tem gordura, você não tem uma qualidade de vida, você tem dor na lombar. E aí, isso é saúde pra você? Só tem um exame de sangue bom? E não é só uma coisa física. Não é só uma compulsão alimentar. Não é só isso. É uma muito doença. mais sério. É uma doença. E tem que ser tratada como uma doença. Aguinha produção. Ui, a aguinha chegou no... Na hora. Obrigado. Então, voltando a falar. E realmente é uma doença, né, cara? Então o start veio do Bernardo? Veio porque eu falava assim, a empresa, a minha empresa, me consome tempo, obviamente eu não vou negar, e eu não estava 100% bem de saúde para gerir a empresa. Eu tinha pressão alta, eu não dormia bem, aí acordava no outro dia estressado, já não desempenhava tão bem a minha reunião que eu precisava fazer. E aí eu começava a fazer essa analogia. Se eu já não estou bem na empresa, imagina quando nasceu meu filho, que eu vou precisar ninar ele e eu tô com essa porra dessa dor na lombar aqui, então alguma coisa eu preciso fazer. E eu sempre falo que eu sempre fui meio louco, né? Sim. E a minha bariátrica eu fiz com o Bernardo com 1 mês e meio de vida. Eu lembro. Então a Gabriela foi muito parceira, assim, de ter que ficar com ele. Segurar o BO, né? Segurar o BO. Porque eu fiquei 1 mês ali em casa tomando líquido e ela se dividindo ali entre cuidar dele e cuidar de mim também, digamos assim, porque eram muitas coisas específicas que eu precisava fazer. Então foi pensando na minha saúde, pensando no futuro dele. E uma frase que meu primo me falou, né? Ele falou, imagina como é que você vai estar com o Bernardo na primeira formatura dele. Que jeito que você quer estar na foto com ele. E aí? E aí isso Te foi bateu. Isso foi meu target de... Vou mudar. Eu preciso mudar. Ô Rê, e sua cabeça depois dessa cirurgia, como é que ficou? Porque a gente sabe que é uma doença, a obesidade é uma doença, e você pode desenvolver outras compulsões, a não ser alimentar. A terapia te ajuda muito nisso. Você sentiu algum efeito colateral, vamos dizer assim, e como que é esse processo? Importante essa sua pergunta, porque as pessoas acham que, eu quero fazer bariátrica. Eu vou lá, viu? Dá uma guia aqui que eu vou... Quinta-feira que vem eu vou operar, beleza? Não é assim. Você precisa ter pelo menos 3 anos de insucesso comprovado, que você não conseguiu emagrecer por conta própria.
São basicamente 6 laudos de 6 profissionais que você precisa para poder estar apto a fazer a cirurgia. Um deles é o da terapeuta, falando que você tem uma condição que você já tentou e que você se compromete a fazer tratamento psicológico depois da cirurgia. Porque, de fato, acontece isso, né? Você perde um peso muito rápido, principalmente no começo, nos 3 primeiros meses. E... esqueci o nome dele agora. Um médico conhecido agora no Instagram. Ele fala que se ele pudesse, ele operava a cabeça, não operava o estômago. Eu falei isso no último podcast também. Você falou? Falei. Essa frase me marcou muito, cara. Porque é isso. Foi o Paulo Musi que falou. Paulo Musi, isso. E me marcou muito, porque é muito isso. Na verdade, eu acho que tudo, Rê. Se você pudesse, ao invés de trocar de emprego, você trocar sua cabeça. Mentalidade. Ao invés de você trocar seu relacionamento, você muda suas atitudes. Ao invés de você mudar, sei lá, qualquer coisa, cara. O controle tá na mente. E essa frase do se eu pudesse operar a cabeça, não o estômago, cara, me deu falou, cara, é isso. Que mexe o nosso corpo, que mexe a nossa vida, é a mente, cara. Não tem como fugir disso mais. E eu tô vivendo isso na prática, cara. Eu posso falar com propriedade. Porque eu vou completar 1 ano de cirurgia e hoje, dia 10 de janeiro de 2023, eu já consigo comer muito mais do que há 6 meses atrás. Se eu não tivesse seguido no processo de iniciar uma atividade física, de continuar meu tratamento psicológico, a causa principal da obesidade, que foi problemas e despertares psicológicos que eu tive lá atrás, eu não vou tratar isso. Então eu ia reincidir. Acaba o período que os médicos chamam de lua de mel, que é eu emagrecer sem fazer nada. Sim. Tem um período de 18 meses da bariátrica que você emagrece sem fazer nada. Se eu não estivesse treinando lá com você, eu estava emagrecendo. Só que isso aí vai acabar. E aí o que você fez nesses 18 meses para melhorar? Para no 19º mês você continuar no processo para não reincidir. Se preparou? Se preparou? Para aguentar o tranco, aguentar a mudança de vida repentina, né, que você tem. Exato. Por isso que o índice de alcoolismo para pacientes bariátricos é muito alto. Se não me engano, 33%. Não só alcoolismo, tá? Qualquer outro tipo de compulsão, né? Qualquer outro tipo de compulsão, até com drogas, até com anabolizantes, até com prostituição, até com... É tudo. Qualquer baralho, eu já vi muito bariátrico perder tudo num baralho. Então, assim, não é fácil. Você acha que o meu tema do aniversário foi cassino, por quê? Isso que eu ia comentar agora. Tem alguma coisa a ver ou não? Prostituição e cassino? Tem baralho aí? Tem um baralhinho aí? Não, mas, cara, é muito legal, porque você se preparou para isso. Lógico, não é uma coisa que você queria, fazer uma bariátrica. Eu acho que é isso que tem que ficar gravado. Você não tem que querer fazer uma bariátrica, cara. Você não precisa querer estar doente. Dá para fazer isso antes. Dá para procurar caminhos antes. Então você fez, aceitou. Pô, vou fazer uma bariátrica, quero cuidar melhor do meu filho, quero cuidar melhor da minha empresa. Você se preparou e você já sabe que daqui 5, 6 meses você vai ter que ser muito mais forte do que você é hoje. Sim. Senão você vai voltar a ser o que você era. Vai reincidir. E outra coisa que o Paulo Musi fala é que a bariátrica é uma amordaça física. Eu não consigo mais comer como eu comia. Então eu canalizo, eu tenho que tomar cuidado para não canalizar em outras coisas. Sim. Como, por exemplo, beber. É muito mais fácil, muito mais confortável beber uma garrafa de vinho hoje do que comer uma pizza. Uhum. Por isso que o nível de alcoolismo acaba ficando mais grave. E, de fato, cara, precisa tomar muito cuidado. Porque você bebe muito. mais mesmo. É tentador, eu, na condição que eu tô hoje, não matar uma garrafa de vinho. Dá vontade, dá... Eu tô nervoso, chego nervoso, pau. Por isso que tem que tratar a causa, né? Tem que continuar com o tratamento psicológico. É muito louco isso. E, Rê, assim, é um projeto que eu sei que você tem muito carinho, muito amor, que você faz de todo o coração, sem ajuda de ninguém. Você vai, mete a cara, toca. O Tindal, né, que a gente falou no começo aqui, quando eu fui te apresentar. Cadê aqui o da apresentação? Criador do Tindal. Eu sei que você fala com muito orgulho isso, cara. Eu quero saber o porquê que você fala com tanto orgulho, por que você resolveu fazer e o que é o Tindal hoje para você. O Tindal eu sempre tive muito amor por pets, né? Dos 4 pets que eu tenho... Chiquinho gosta do Léo, né? Parece, né? Pra quem não sabe a história do Chiquinho, a gente tava fazendo um churrasquinho lá na casa do Renan. Eu avisei, hein? E daí eu fui pegar um negócio no carro. Pior é isso, eu avisei. Avisou.
Não, fui pegar um negócio no carro. Aí eu entrando pra casa do Renan de novo. O Encontrei Chiquinho. um gatinho. Um gatinho bonitinho, todo querendo fazer amizade. Bonzinho. Falei assim, ô Chiquinho, ô Chiquinho. Aí eu fui fazer carinho no Chiquinho. Voltei todo arranhado. Parecia que eu tinha brigado com o Chiquinho. Sangrando, Pingando sangue. Chorando. Eu acho que o Chiquinho não gosta que mexe na barriga. Não, eu falei assim pro Renan. Eu falei assim, pô, Renan, eu acho que o Chiquinho não gostou de mim, cara. Porque olha aqui, ó. Os dois olharam pra minha cara e falaram, nossa, vai lavar isso aí. A mão cheia de sangue. Não, eu avisei, velho. Eu avisei. Falei, faz carinho em tudo no Chiquinho. Não mexe na barriga. Eu Onde não ele ouvi foi? O essa idiota parte, vai lá e mexe aonde? Eu não ouvi barriga. essa Na parte. barriga. Da barriga eu não ouvi essa parte. Vai, termina do Tindal. Dos 4 pets que eu tenho, 3 são adotados, né? Sim. O Chiquinho, a Nala e a Diana. O Ted é um maltezinho. E eu gosto muito de... Playboy. Playboyzinho. Playboy. O playboy da turma. E eu sempre fui muito apaixonado por pets. Sempre gostei, desde criança, eu sempre tive cachorro em casa e tal. E aí eu me senti na obrigação, né? Conforme eu fui vendo a Yankee crescer, né? Hoje, né? Tá lá, né? Mais de 90 clientes, 60 funcionários. Faturamento, graças a Deus, crescendo. Eu me senti na obrigatoriedade moral de juntar esses dois amores, né? Tecnologia com pet. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer, né? Aí criei um aplicativo chamado Tindal, que faz analogia com o Tinder, Sim. que é o maior aplicativo de encontros hoje. O Léo usava muito, né, Léo? Nada. Ele assim. Cara dele. Nunca fui, Não fala, não. Corta, Tânia. Não. Zoeira. Tânia, corta. Mas assim, do ponto Mas a de cigana vista... falou que você tá com novo amor, viu? Eu tô noivo, ó. Aí, ó. Flávia Minico. Outubro tem casamento, hein? Eu não vou, tô fora. Vai. É outubro? Oi. Rapaz, tá perto já, hein? Tá. Ela escolheu o mês e o dia. E o Léo escolheu o ano. Esse ano, cara. Vai. Vai, Rê. Tindal, Tinder e tal. Isso, o maior aplicativo de encontro, do ponto de vista de business, o Tinder é fantástico, né? Tipo, Sim. o formato, a mecânica, a questão de como eles monetizam. E aí eu me inspirei, porque hoje a forma mais popularizada que você tem de encontrar pets é no Facebook, que as pessoas postam nos grupos lá. E ali não é customizado, né? Eu falei, caramba, se eu quiser encontrar um gato preto, não que necessariamente eu queira um gato preto, porque quem está adotando também tem que estar aberto A receber, né? a receber. Mas às vezes a pessoa mora em apartamento, ela tem um lugar limitado, então ela tem um tipo de propriedade específica para receber aquele tipo de pet. E eu acho que isso é importante. Sim. Então Adoção, né? eu pensei que esses filtros seriam importantes no momento da adoção, inclusive para o reabandono não acontecer, porque o Sim. nível de reabandono no Brasil, infelizmente, é muito grande. A pessoa às vezes... aí é foda. O que foi? O que foi? Olha lá. Aí aparece o tonto rindo de novo. O cara tá se matando com o microfone Fazendo, aqui, o cara tá Renan. brincando de Silvio Santos. ali, Renan, ó. você- agora você é cara, testemunha, tô- Renan. Não, esse negócio aqui tá caindo. Aí, para aqui, aí, tá cara. acabando, cara. Aí. Continua aí, Vai. vai. Já esqueci onde eu tava de novo. Você tá falando que o pessoal da o pessoal da adoção tem que... O pessoal da adoção. Pessoal, o microfone tava caindo. Eu só fui arrumar o Cara, negócio nem aqui, estamos ué. bebendo, hein? Nossa senhora, tá vendo? Aí, o Luan é tonto, o Luan Nossa. fica rindo, é à toa. Aí, ó. Eu ia falar com o Vai, pessoal da arrumou o adoção. microfone, Léo? Arrumei, vai. Parece o Wilson Samar. Oi! Oi! Vai vamos pra lá você, vem pra cá você. Vai pra lá você. Aí, vai lá. Segue Marco Aurélio. Ai, pode Não, deixar. deixa. Vai, bora. Então, hoje o Tindal é um aplicativo que ele utiliza o ecossistema do Google para você encontrar as pessoas que estão anunciando esses pets. Então, a gente utiliza uma tecnologia, né, que eu desenvolvi esse aplicativo meio que por iniciativa própria mesmo. Tem algumas pessoas que ajudam, pessoas físicas mesmo. E é uma forma que eu fiz de retribuir é colocando elas como patrocinadores dentro do aplicativo, no site.
Então, lá na área de patrocinadores, tem as pessoas que ajudam lá. E hoje o Tindal precisa de patrocinador? Como que Preciso, tá? ainda não está do jeito que eu quero, que eu almejo, né? Eu quero realmente ajudar e fomentar esse ecossistema. E ainda está muito embrionário. E do ponto de vista de tecnologia, está pronto. As pessoas, é só baixar e utilizar. Tem o que melhorar, eu confesso que tem mesmo. Só que eu preciso que as pessoas baixem, utilizem e me deem o feedback do que precisa ser melhorado. Só isso? Assim só isso. É assim que a gente acho que vai melhorar. É Tindal. Tindal. Está disponível já na Google Store e também na Apple Store. Ótimo. Então, pra quem tá procurando um cachorrinho aí, um pet, fica aí, ó, abaixa o Tindal. Opa, abaixa o Tindal. E... Procura o que você quer, o animalzinho que você quer. Eu tenho um pet adotado, que é a Maria Olívia Alves de Oliveira, tem certidão de nascimento, data de nascimento, peso. E, cara, eles te dão um amor, eles retribuem o amor, né, Rê? Que você não acha em lugar nenhum. Eles são gratos a você, o amor que eles mostram. Então é realmente fantástico. Então, pessoalzinho, baixem o Tindal, gostem do Tindal e ajudem o aplicativo a melhorar. E é 100% gratuito. 100% é melhor, gratuito, né? não dói no bolso. Por enquanto. Já vou começar a cobrar. Mercenário. Então a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que são algumas perguntas rápidas. Bate pronto, ping-pong, responde meio na lata pra gente conhecer um pouquinho do Renan. Bora, Léo. Primeira coisa que vier na sua cabeça, beleza? Beleza. Vamos lá. Se tivesse um superpoder, Rê, qual seria? Acho que voar. Ótimo. Um destino de viagem que sonha. Ásia. Filme ou série preferida? Filme Efeito Borboleta, série Game of Thrones / Breaking Bad. Frase que carrega pra vida, Rê. Uma frase inspiradora, motivacional. Ou algo, né, mesmo da sua vida que você carrega, assim, uma frase, você fala assim, puta, isso eu preciso todo dia lembrar. Ele dando um Google. Não, é que eu tenho um bloco de notas aqui que eu anoto e eu esqueci. Ai, que bom. Aqui, lembrei. A força que eu preciso para viver está escondida nas dores que eu nunca quis sentir. Cara, nossa. Profundo, hein, bebê? Profunda. A última. Quando você morrer, o que estará escrito na sua lápide? Aqui jaz. O que vai estar escrito? O que você gostaria que tivesse escrito ali? Busquem conhecimento. Pode ser? Pode ser, mas acho que não. Acho que eu colocaria... Tentei ser o melhor pai pro Bernardo que eu pude ser, dentro das condições que eu tinha. Ótimo, Rê. Então a gente vai encerrando nosso podcast, nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, você foi um dos inspiradores desse projeto, que está engatinhando ainda, mas é uma honra muito grande você estar aqui. Você é um dos primeiros, né? Que a gente queria que você viesse antes, mas não deu. Mas assim, o agradecimento do Léo é o mesmo que o meu. Então a gente agradece de coração mesmo você ter ajudado a gente, você ter participado de como montar, dado ideias. Então muito obrigado mesmo, seu Renan. E galerinha, sigam ele na rede social, @Renan Salinas, vale muito a pena. Valeu, Rê. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Parabéns de novo pelo projeto. Tá muito legal. E, cara, tô torcendo muito para que dê certo aí. Vocês são dois caras que... Sempre falei, né? Que não é só... Vocês fogem do trivial ali, né? Não é só, tipo, faz aquele exercício, faz aquele outro. É muito legal trocar ideia com vocês. E eu acho que vocês acertaram na ideia aqui. E eu tô torcendo... Vocês têm um puta torcedor do lado de lá para que isso aqui dê certo. E já deu. Tá muito legal mesmo o projeto. Valeu, Rê. Obrigado. Galera. Então a gente vai encerrando. Pessoal, curte, compartilha, se inscreva, siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é Desde que Falem Podcast. Segue a gente lá, a gente posta cortes. Corta para essa aqui. A gente
posta cortes, posta Conteúdos da semana. Conteúdos da semana, como que tá sendo o planejamento. Enquetes. A gente quer saber o que vocês querem ouvir. E uma novidade agora para vocês, né? Que saiu hoje. Então sigam a gente no Spotify. Que muita gente estava pedindo o Spotify, que é uma plataforma mais fácil de você escutar. Então, Deixe que Fale em Podcast já está no Spotify. Com todos os anteriores, todos os episódios anteriores, e o do Renan sai na quinta. Quinta agora já? Já sai legal. Quinta agora. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, Leonardo Piccolo e Luan Oliveira Personal. Beleza, galerinha? Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Fui. Tchau, obrigado.